Amigos, Shalom, Adonai, essa madrugada é uma madrugada especial, onde eu decidi falar um pouquinho acerca do divórcio num casamento. O que é que você acha? Que é certo um casal se divorciar? Talvez depois do que eu falar aqui, você pare para pensar. Se você não é um líder, você não foi chamado para instruir casais, eu acho bom você evitar de estar dando conselho, de se meter em questões alheias que você não foi chamado para tal. Talvez você tinha uma concepção e depois dessa palavra que eu citar, você mude sua concepção. Como é bom nós encontrarmos conselheiros, pessoas que têm uma palavra temperada com sal, uma palavra rica, uma palavra que dê razão à nossa fé, que nos traga esperança. Mas hoje eu queria falar sobre o divórcio. Na verdade, o divórcio é o quê? Uma declaração de falência para o casamento. É uma certidão de falência. Então, existem pessoas que se divorciam porque não amam mais, não suportou mais, acabou a confiança, acabou a credibilidade. Existem casais que quebraram votos, não se amam mais, houve arrependimento porque se casou. Como eu me arrependo de ter me casado, dizem algumas pessoas, né? Pessoas que no início achavam que se amavam e hoje acreditam que não se amam mais. Outros se divorciam porque achou um motivo concreto, contundente para se divorciar. Mas vamos lá. Uma certa feita, eu procurei meu líder e fiz uma pergunta que eu queria muito fazer a ele. E perguntei a ele assim: meu líder, eu queria fazer uma pergunta sobre divórcio ao senhor, porque tem muitas perguntas que a gente gostaria de fazer. E uma das perguntas foi a que eu fiz. Um casal, eles se relacionaram e tiveram 2 filhos, mas aí eles descobriram que eram irmãos biológicos. Irmãos biológicos se apaixonaram, se casaram e agora descobriram que eram irmãos, foram adotados, receberam nomes diferentes, não, mas com o passar dos anos eles descobriram que eram irmãos. E agora, o que fazer? Tá bom? Outro fator sobre o divórcio é sobre a dupla cidadania. Ou melhor, tem pessoas que se casaram porque queriam uma dupla cidadania. O cônjuge não sabia, mas se casou. Eu vou dar um exemplo: um norte-americano se casa com uma brasileira, mas a brasileira só se casou com ele para viver nos Estados Unidos, que era o sonho dela. E lá nos Estados Unidos ele descobre que ela não amava ele. Ela só queria casar para morar nos Estados Unidos. Tá bom? E lá ela revela a pessoa que ela era. Tá bom? E aí, continua ou fica? Nessa questão dos 2 irmãos, continua ou fica? Teve um cidadão que ele disse que invadiu um assaltante. O assaltante invadiu a casa dele, ele atirou no assaltante. Na verdade, não era assaltante, era a esposa dele. E a esposa ficou paraplégica, de cadeira de roda. E ainda assim, um dia ela foi tomar banho, ele pegou e deu um choque na mulher. Sabe como era o nome dessa mulher? Maria da Penha. Por isso que existe a lei Maria da Penha. E o que é que você acha? Que essa mulher, depois de 2 tentativas de morte e da forma que o marido queria matar, ela deveria continuar com ele? Fica ou se separa? Vamos lá. Existem várias circunstâncias, mas imagine você,
uma mulher casa com um homem e depois de casados, ela descobre que ele era um traficante procurado pela polícia. No início casou, ele mostrou que era uma coisa e depois se descobre que era outra. Imagine você, hein? No Brasil, a bigamia é crime, mas você sabia que tem pessoas que se casam mesmo assim, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ao mesmo tempo com várias mulheres? E aí, se um homem se casa com uma mulher, mas ela descobre que ele já era casado, como é que fica essa situação? Tá bom? Ele usou um outro nome. Agora vamos lá. Pode uma mulher casar com o homem que tirou a vida do ex-marido dela? O homem matou o ex-marido dela e agora quer casar com a esposa daquele que foi vítima dele. E se casou sem ninguém saber. E aí chega uma pessoa e denuncia. Fica ou se separa. Você já pensou nisso? Uma mulher casa com um rapaz, ou o rapaz casa com a mulher. E depois descobre que casou com um gigolô, que não quer trabalhar, que só quer mamar nas tetas. É a forma de se falar, de se chamar. E você, se fosse dar um conselho desse a uma pessoa, qual conselho que você daria? Vamos lá. Mulher casa com um homem, como aconteceu com a mulher, ela casou com um homem e percebeu que o homem estava traindo ela. Depois, ela fez o quê? Mandou um detetive, contratou um detetive para estar atrás do homem. Descobriu que ele realmente estava traindo. E ela ligou, o detetive ligou para ela e disse: olha, seu marido está te traindo. E ela disse assim: quem é a mulher que ele está me traindo? Eu conheço, é alguém conhecido, é amigo? Não, não é com a mulher. Está te traindo com um homem. Seu marido é homossexual. E aí, quando o homem casa com a mulher e a mulher é lésbica, qual o conselho que você daria a essa pessoa? Então, a esse relacionamento. Ocorreu um episódio comigo. Eu trabalhei aqui em Salvador como policial, muitos anos sou aposentado. E o que aconteceu? Certa feita, houve uma ordem para prender na região da Pituba as prostitutas. E eu estava numa das diligências e prendi uma prostituta. Ela me pediu, pelo amor de Deus, não me leve presa, não me leve presa. Eu digo, por quê? Ela disse, porque eu sou casada. Meu marido trabalha na Petrobras e ele não sabe que eu sou uma prostituta. Eu digo, mas você casada, você está se prostituindo. É dinheiro? Não, meu marido tem dinheiro, é porque eu gosto. Eu gosto de fazer isso. Então, qual conselho que você daria a um casal numa situação dessa? Entendeu? Uma pessoa que traiu, falhou, deslizou. Outra coisa, existem pessoas que casam, no início, o cônjuge, ele não diz que ele tem uma doença degenerativa. Ele não diz que ele tem um problema que não pode consumar o coito. Ele não tem condições de consumar. Então ele não fala nada para o alvo e ela não fala nada para o seu companheiro, o alvo do seu amor. Eles contraem o casamento e quando chega lá no dia do casamento não pode consumar. Qual o conselho que você daria como líder a um casal deste? Entendeu? Então, existem pessoas que casam, de outra religião, não tem o conhecimento da palavra de Deus e casaram ali por estar com a entidade no corpo.
porque existem algumas entidades, principalmente na questão africana, que fazem com que pessoas se casem ali dentro daquele espaço e por uma questão de entidades religiosas. E eles se casam com base nesses princípios, com base nesses valores. E aí? Depois eles chegam no segmento cristão, qual conselho a dar para essas pessoas que querem se separar, querem se divorciar? Outra coisa também é a questão da falta de assumir a responsabilidade que norteia um casamento. Imagine você, eu estava orando, eu estava ministrando em um lugar, e de repente uma mulher me pediu para orar por ela. E eu perguntei qual o motivo da oração. É porque o meu marido me largou com 10 filhos. Me largou com 10 filhos e hoje estou cuidando dos 10 filhos. Então, ela me pediu oração. Mas a minha pergunta, e aí, se essa mulher quiser se separar do marido e contrair um novo matrimônio, qual o conselho que você daria? Outra coisa é uma mulher que adotou filho por adoção e depois se casa com filho adotado. E alguém chega para o líder e diz que aquele ali é um filho adotado com a mulher casou e vice-versa. Às vezes é um homem que adotou uma filha e depois se casa com ela. Você, qual conselho que você daria num caso como esse? Tá bom? Pessoas que casaram e não assumem a responsabilidade. Vamos lá. Existe agora o tráfico de mulheres. Imagine você, uma dessas mulheres que foram traficadas, vai para um país, chega lá nesse país, pode ser até o Brasil, houve um tráfico, e ela vem para o Brasil, quando chega no Brasil se casa com um cidadão que a comprou. E você chega ao seu conhecimento que ela foi comprada, mas ela é casada. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que casou, houve o tráfico de humano e você caísse em suas mãos para você resolver? Esse vídeo é um vídeo para você ter ideia do que um pastor ele passa na questão do aconselhamento para casais. Então, é um conselho que eu quero dar para cada um de vocês que não tem ideia do que um pastor passa e você fica postando em redes sociais, tá bom? Você posta nas redes sociais que você é contra o divórcio. Deus é contra o divórcio, meu amigo. Cada caso é um caso. Existe a questão do caso concreto. Não bote a mão onde você não foi chamado para colocar, tá bom? A palavra do Senhor diz que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E quando o marido não ama, o marido espanca. Quando o marido, ele quer até matar a esposa. Teve um líder que a esposa estava sendo espancada pelo marido e ele, não, você tem que ficar, ele terminou matando, tá bom? Então, eu queria só dizer isso, que quando a esposa, ela tinha tudo que o marido dava a ela, mas ela tinha um problema. O marido tratava ela como uma princesa, mas ela tinha um problema, ela era insubmissa. Ela não se submetia a ele. E a Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. E quando ela não é? Mesmo conhecendo a palavra. Na verdade, a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. E ela, vivendo no Evangelho, mas o Evangelho não entrou. E o marido tentou de tudo, mas não conseguiu. Então, existem problemas gravíssimos numa vida a dois. Esse vídeo é a parte 1. Depois eu entrarei na parte 2 para que você possa entender.